Evangelho narrado por Marcos. 10. Iniciemos a partir do versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe os traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam pelo caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, quereríamos que nos fizesse o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda.
Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não seja assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Os irmãos vejam que alguns pais traziam as crianças ao Senhor para que o Senhor as tocasse, porque percebiam que o toque, as mãos santas do Senhor Jesus Cristo, elas podiam abençoar, elas podiam curar, elas traziam virtude. E eles, sabendo isso, levavam as crianças, mas seus discípulos não gostaram e entraram, sem permissão do Senhor, na decisão do que ele poderia ou não fazer. E proibiram que aquelas crianças se aproximassem dele. E ele, aproveitando o ensejo, deu um primeiro ensinamento, dizendo a eles que quem não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Os irmãos vejam que aqui na frente se percebe que entre eles não havia essa simplicidade. No tocante a alguns sentimentos que dois expressaram, querendo se tornar, de alguma forma, maiorais, primaz, e isso já traziam consigo no coração, mas não havia um manifesto. Mas aquelas crianças ali já serviram para o Senhor dar esse ensinamento. Porque com Deus vale a simplicidade, vale a pureza. Com Deus, o que importa mesmo é quão simples e sincero o nosso coração é. Deus não se impressiona com ninguém, nem poderia, nem com seus querubins mais excelentes. O Senhor fala que ele até dos seus ministros ele faz labareda de fogo, até nos anjos ele acha loucura. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele não pode se impressionar. Os homens se impressionam e gostam de ser impressionados e impressionar também. Mas, aonde Cristo reina, o que deve prevalecer é isso, a simplicidade, o amor. O Senhor disse: qualquer que não receber o reino de Deus, como menino, sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Essa é a palavra. Nós seremos simples, mas seremos prudentes. Seremos simples, mas seremos cuidadosos. E os irmãos vejam que o ser humano ele é muito dado a rituais, e acreditando que rituais possam ser tão importantes quanto ter um coração quebrantado e simples. Os homens gostam de seguir regras e determinar regras e impor condições, e como se isso fosse mesmo um preceito de Deus, como eles fizeram, segurando as crianças. Vocês não podem ir ao mestre. É uma ousadia, porque quem tinha que definir quem poderia ou não ir a ele? Somente ele, ninguém mais. Afinal, ele é Senhor. Quantos irmãos que até hoje
querem entrar na agenda de Deus, impedindo um, impedindo o outro. Porque Deus teve misericórdia de um, tem alguém que não aceita. As portas estão ficando abertas demais. Olha, queridos, oxalá que essas portas abrissem de leste a oeste, de norte a sul, e trouxessem todos que se arrependessem, e chorando se aproximassem do Senhor, e encontrassem misericórdia em nós, porque em Deus há misericórdia. Deus é o Pai das misericórdias. Sabia que está escrito no livro de Lamentações, que Deus é temido no mundo caído, pelas suas muitas misericórdias. Porque quando a pessoa tem o coração quebrantado, o Senhor tem misericórdia, sempre tem uma misericórdia. O chamado dele é esse: vinde a mim, todos vocês que estiverem cansados, oprimidos, machucados pela vida. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Traga para mim o fardo pesado que vocês carregam, me dê ele, e toma de volta meu fardo, que é leve, suave, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas cansadas. Quantas almas cansadas, irmãos, que podiam descansar em Cristo e não descansam? Os homens procuravam o sábado para descansar, depois fizeram do sábado um pretexto para conflito. Quando Jesus começava a fazer milagre, condenaram Jesus porque ele violava o sábado. O Senhor falou: quando um boi seus cai, machuca, vocês vão lá e tiram ele do buraco. Agora eu resolvi curar alguém no dia de sábado, vocês me condenam. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Encontrou o Senhor com um mancebo rico. Mancebo quer dizer um moço, uma pessoa nova. Esse homem, quando viu o Senhor, saiu a seu encontro, ajoelhou-se diante dele e fez uma pergunta muito profunda. Olha que ele foi no cerne da questão. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você não percebe como que ele foi profundo? Eu quero saber agora sobre vida eterna, porque na vida terrena ele tinha tudo. O senhor poderia falar com ele: segue seu caminho do jeito que você está bom. Mas vocês já observaram que os mandamentos, os 10 mandamentos, tem mandamentos que tratam da relação do homem com Deus. Tem mandamentos que tratam da relação do homem com o homem, no próprio mundo natural. Então, o Senhor falou com ele: tu sabes os mandamentos. E citou 6. 6 que tratam da relação no plano horizontal, do homem com o homem. Claro, o Senhor não estava fazendo uma tentativa. O Senhor sabia, ele sabe tudo. Ele conhecia aquele moço, como ele conhece todos, e sabia o comportamento que ele tinha. Então, o Senhor foi exatamente em cima das virtudes dele. Esses mandamentos, olha o que ele respondeu: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Estava tudo resolvido, mas não estava, porque tinha coisa escondida que o moço não sabia, porque ele encontrava com Cristo, o Verbo, não com um rabino. Por isso que ele falou assim: bom mestre. O Senhor falou: por que você me chama de bom? Porque ele olhava em Jesus um bom rabino, mas não tinha visto ainda o Cristo, o Verbo feito carne. Por isso que ele não aceitou. Ele foi elogiar o homem, o rabino. Ele falou: não, por que você me chama de bom? Você me chamar de bom, você tem que conhecer mais da minha essência, tem que ir mais longe. Porque para conhecer Cristo, irmão, não adianta ter notícia, não adianta ler só a Escritura, é preciso ele vir e o Espírito dele fazer morada em nós. Aí nós somos revelados e nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta. E se alguém escuta essa palavra em algum canto, e essa luz não raiou em você, e Cristo ainda não mora dentro de você, abra teu coração, que numa pregação simples como essa, ele pode tomar a tua casa e fazer dela uma morada definitiva. Uma vez o Senhor falou assim, porque eles falavam blasfêmia demais, mas falaram assim:
que ele expulsava demônios por Beelzebul. Ele falou com eles: olha, uma casa, quando ela está bem guardada, ela só pode ser vencida se entrar um homem muito valente lá, entrar naquela casa, prende aquele valente, amarra ele, põe ele para fora. E ele estava fazendo exatamente isso, o grande valente. Ele pôs para fora o morador, esse impostor que tomou conta do coração dos homens, pôs ele para fora, falou: depois que eu ponho ele para fora, a minha autoridade prevalece sobre a casa. E eu expulso pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, esse moço tinha as virtudes. Olhando para ele, o Senhor falou: falta-te uma coisa. Ele falou: o que será? Vende tudo que você tem, dê para os pobres. O Senhor não fez isso com todos, mas com esse moço rico ele fez. Olha a proposta: você vai ter um tesouro no céu, vem, seja meu amigo, vem andar comigo, anda comigo. Pesaroso dessa palavra, abaixou a cabeça e foi embora. O Deus vivo chamou alguém para ser seu amigo de perto, mas a riqueza acenou de longe. Não teve a troca, não houve acordo. Por isso que está escrito: quem tropeça no mandamento, tropeça em todos. A lei é boa, mas ela é impotente para salvar. Ele guardava a lei. Lá na frente, uma ocasião, a hora passou, uma ocasião o Senhor juntou a lei falando assim: 2 leis só, resume tudo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o outro mandamento parece muito com esse: ama teu próximo como a ti mesmo. Porque os primeiros 3 mandamentos tratam da relação do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem te curvará diante delas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o amor a Deus, o cuidado com a vida, foi mais forte no coração desse moço. O Senhor não precisava de ter feito isso, mas ele fez para mostrar, irmãos, claramente, que o preceito da lei é impotente para salvar. A graça é uma salvação que não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Ele que abriu a perspectiva da salvação para nós. Quando o moço foi embora, ele falou: olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Aí eles se escandalizaram. Falou: dessa maneira não entra nenhum rico. Falou: bom, se fosse depender deles, não entrariam mesmo. Mas eu estou falando do meu reino e da minha graça. Eu faço um camelo passar no fundo da agulha. Eu bem sei que tem lá no Muro de Jerusalém uma entrada paralela à porta principal, que era chamada de agulha. Mas aqui fica evidente que o Senhor queria criar alguma comparação do absurdo, do imponderável, do impossível. Porque eles falaram, eles se admiravam ainda mais dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Olha o que o Senhor falou: para os homens é impossível. Vocês entendem isso? Sabe, irmãos, nós fomos achados pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor. Por isso que nós não temos que ter medo das coisas, nem das provas, nem das dificuldades, porque nada pode separar nenhum de nós do amor de Deus. Porque se alguém pudesse subir aos céus e trapacear conosco, malograr a nossa carreira, ou quem sabe inventar uma calúnia conosco, mas quem subia lá já não sobe mais, foi derribado.
Depois que Cristo foi crucificado, os céus estão cerrados, não sobe nenhum espírito caído lá. E o Senhor não se deixa enganar por ninguém. Portanto, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que fala em Romanos: nem a vida, as muitas oportunidades do mal, nem a morte, quando vier nos levar. Sabe por quê? Porque quando a morte nos levar, nós seremos achados e já fomos pela vida. O Senhor diz assim: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eu não sou Deus de mortos. Cada um de nós temos a vida de Deus escondida em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá, irmãos, para entrar mais, porque a hora foi embora, mas os irmãos vejam, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, andavam com o Senhor, acompanhava tudo, mas a maturidade não estava ali. Não havia entendido ainda o caminho, o reino, a graça. Por isso que nós temos que ter paciência uns com os outros, porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós precisamos de adquirir uma estatura mínima. Até que possamos atingir essa estatura, temos que atravessar nossos processos. E quando a coisa apertar muito, você não aguentar, e a sua alma gemer muito forte, o lenço consolador do Altíssimo vai enxugar suas lágrimas. A mão do Todo-Poderoso te segura, mas você não será alcançado pelo maligno na sua caminhada. Claro que passamos processo, claro que choramos, mas tem uma coisa, com confiança, porque Paulo falava: tudo posso, que ousadia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Por mais que eu sofra, por mais que eu seja perseguido, por mais que eu me sinta cercado pelos inimigos, quando não tem saída, o Senhor cria uma saída para mim. Do nada aparece, do nada Ele chega e faz com que a sua providência me alcance. Batismo. Você pode beber do meu cálice? Foram corajosos, hein? Podemos. Então você vai beber mesmo. A espada foi atrás deles. Tem muito crente que se escandaliza: eu não aguento mais essa prova, eu largo a fé. Nossos irmãos não fizeram assim. Um deles tomou tanto couro, foram chibatados que foram rasgados para casa de chicote. No meio do caminho um falava para o outro: mas hoje foi o dia bom para nós, que nós apanhamos porque nós gostamos de Jesus. Que coisa maravilhosa. E você vai largar a fé porque está passando prova? Porque o diabo tomou alguém para te atacar? Porque você foi cercado pela hoste do inferno? Recebe essa palavra, o conforto do Altíssimo. O Senhor te esconderá. A sombra do Onipotente, ela sempre vai fazer um descanso na sua sorte. Pode ter o que for. Lá, o salmista falava: olha que coisa interessante. Me cercaram e me tornaram a cercar. Me cercaram como abelhas, mas em nome do Senhor eu os despedacei. É isso, queridos, encerrando a palavra. Nunca um homem ou mulher sincero fica confundido na sua caminhada. Nunca. Sempre o Senhor vai criar caminho. O Senhor já fez caminho com as coisas mais ridículas. Só para encerrar, vocês lembram lá no Egito? É uma coisa que sempre me traz à memória. Olha o que o Senhor usou para fazer obra no meio daqueles egípcios. Rã. Como é que chama aquele negócio na cabeça lá, aquele bichinho lá? Piolho. Piolho treinado. Os piolhos subiam do chão, mas não ia na cabeça dos hebreus, só ia na cabeça dos egípcios. Piolho treinado. Por quê? A mão do Todo-Poderoso estava lá. Olha, irmão, por essa palavra tem muita coisa subindo na mente de alguém que escuta essa pregação, mas vai sair em nome de Jesus Cristo. Seja limpa a sua mente em nome de Jesus. Haja paz nos termos do seu coração. Deus seja louvado.